A endogamia, esse termo que soa como uma técnica antiga para manter a pureza do sangue, deixou cicatrizes indeléveis na história da humanidade, e não apenas nas classes mais poderosas, mas teve repercussões devastadoras na genética e na saúde daqueles que a praticaram. Ao longo da história, a endogamia foi uma ferramenta utilizada pelas elites para manter o poder dentro de suas famílias. A ideia era simples: se casassem entre si, o poder, a riqueza e o status não se dispersariam fora da família. Mas a biologia tem suas próprias regras, e a história está cheia de exemplos que nos mostram os riscos de desafiar essas leis naturais. Fique até o final, porque vou te mostrar um dos casos mais extremos de endogamia na história. Um dos exemplos mais famosos das consequências da endogamia na realeza é o do faraó Tutankhamon, o menino rei que ascendeu ao trono do Egito com apenas 9 anos. Embora seu reinado tenha sido breve, seu legado se estendeu ao longo dos séculos, não apenas pela magnificência dos tesouros encontrados em sua tumba, mas também pelo que sua vida revela sobre os costumes dinásticos da antiga realeza egípcia. Tutankhamon, cujo reinado é um dos mais estudados devido à riqueza das descobertas arqueológicas associadas com sua tumba, foi vítima de uma prática comum entre a realeza egípcia, o casamento entre irmãos. Seus pais, o faraó Akhenaton e sua irmã, perpetuaram essa tradição que, embora buscasse manter a pureza da linha real, trouxe consigo um legado genético devastador que marcou sua vida e a de muitos outros membros de sua família. A decisão de manter o poder dentro do círculo familiar através de casamentos consanguíneos não era incomum no Antigo Egito. Para os faraós, o trono não só representava autoridade política, mas também um vínculo sagrado com os deuses. A união entre irmãos, especialmente entre os filhos do rei, era vista como uma maneira de preservar essa divindade na família real. No entanto, o que era visto como um ato de fortalecimento espiritual e político, tornou-se uma fonte de fraqueza física e sofrimento pessoal. Tutankhamon, conhecido em seu tempo como Tutanjaton, antes de mudar seu nome para refletir o retorno ao culto do deus Amon, não foi uma exceção às consequências dessas práticas. Estudos genéticos modernos, realizados sobre a múmia de Tutankhamon, revelaram que o faraó sofria de uma variedade de doenças genéticas que comprometiam sua saúde. Desde uma idade precoce, a análise de DNA mostrou que Tutankhamon tinha um pé torto, uma deformidade congênita que dificultava caminhar sem ajuda. De fato, mais de 130 bengalas foram encontradas em sua tumba, o que sugere que ele dependia delas para se mover. Além disso, estudos recentes indicaram que ele sofria de escoliose, uma curvatura anormal da coluna vertebral, o que, sem dúvida, adicionava outra camada de sofrimento à sua já frágil condição física. Outra das condições genéticas que afetaram Tutankhamon foi uma deformidade no palato, conhecida como fissura palatina. Essa malformação não só causava dificuldades para comer e falar, mas também é provável que causasse dor crônica que afetava sua qualidade de vida. Ao longo de sua curta vida, é possível que Tutankhamon tenha sofrido de crises de dor devido à osteonecrose, uma condição onde o fluxo de sangue para os ossos é reduzido, causando a morte do tecido ósseo e, portanto, fraqueza nos membros. Além dessas deformidades físicas, acredita-se que Tutankhamon sofria de malária, uma doença infecciosa comum no Antigo Egito, que poderia ter enfraquecido ainda mais sua já comprometida saúde. De fato, restos do parasita da malária foram encontrados em sua múmia, o que sugere que ele pode ter sofrido de episódios repetidos de febre alta e fraqueza geral. A combinação dessas condições genéticas e doenças infecciosas certamente comprometeu sua capacidade de cumprir as exigências de ser faraó. O destino trágico de Tutankhamon culminou com sua morte prematura aos 19 anos. Embora as circunstâncias exatas de sua morte continuem sendo debatidas entre historiadores, a maioria concorda que sua saúde já estava gravemente comprometida. Agora vamos para a explicação científica. Endogamia ocorre quando indivíduos relacionados, seja por laços de sangue ou parentesco, se reproduzem entre si, limitando a diversidade genética. Esta prática, que ao longo da história foi utilizada por diversas culturas e linhagens para manter a pureza da linhagem ou preservar o poder dentro de um grupo específico, tem profundas implicações na saúde e viabilidade dos seus descendentes. Em termos biológicos, esta estratégia tem um custo elevado. Aumenta a probabilidade de os descendentes herdarem versões prejudiciais de genes recessivos que, em situações de acasalamento não consanguíneo, poderiam permanecer inativos e sem efeitos adversos na população. Para compreender o impacto da endogamia na herança genética, é crucial entender como funcionam os genes recessivos. Na genética humana,
Muitos distúrbios e condições de saúde estão associados a genes recessivos, o que significa que uma pessoa precisa de 2 cópias defeituosas do gene, uma de cada progenitor, para manifestar a doença ou condição. Em indivíduos não relacionados, as probabilidades de que ambos portem a mesma mutação recessiva são relativamente baixas, já que a diversidade genética atua como uma barreira natural que reduz a possibilidade de que 2 cópias defeituosas de um gene se unam em um mesmo indivíduo. No entanto, quando os pais compartilham uma quantidade considerável de material genético, como ocorre na endogamia, o risco de que ambos carreguem e transmitam o mesmo gene recessivo defeituoso para a sua descendência aumenta dramaticamente. Este fenômeno, conhecido como homozigose, aumenta a possibilidade de que os descendentes herdem 2 cópias defeituosas do mesmo gene, o que pode levar à manifestação de doenças hereditárias que de outra forma teriam permanecido ocultas. Em outras palavras, os efeitos deletérios dos genes recessivos, que geralmente estão silenciados em populações com alta diversidade genética, emergem com maior frequência em populações endogâmicas, o que coloca em risco a saúde e a viabilidade da descendência. Além de aumentar o risco de doenças genéticas, a endogamia pode levar a uma diminuição na aptidão biológica de uma população, um fenômeno conhecido como depressão por endogamia. Esta depressão se manifesta através de uma diminuição na capacidade de sobrevivência e reprodução dos indivíduos de uma população, afetando fatores como a fertilidade e a longevidade e resistência a doenças. A nível populacional, isso pode levar a uma acumulação de problemas de saúde e uma menor capacidade de se adaptar a mudanças ambientais ou resistir a doenças infecciosas, o que eventualmente pode ameaçar a sobrevivência da própria população. A endogamia não foi exclusiva dos antigos egípcios. Na Europa, a realeza também optou por manter casamentos dentro de suas famílias para evitar que o poder e as riquezas saíssem de seu controle. Este padrão é particularmente visível na dinastia dos Capetos, que governou a França durante séculos. Desde a fundação da dinastia no século X, os Capetos frequentemente praticavam casamentos entre parentes próximos para consolidar seu poder e manter a influência dentro da família. Um caso notável é o de Filipe IV de França, apelidado de Felipe o Belo, quem buscou alianças matrimoniais estratégicas com outras casas reais europeias que também estavam aparentadas com os Capetos. Estas alianças, embora politicamente vantajosas, contribuíram para um grau considerável de endogamia dentro da família real francesa. A prática persistente de casamentos consanguíneos na dinastia Capeto, assim como em outros ramos relacionados como os Valois e os Bourbons, aumentou o risco de que seus descendentes herdassem doenças genéticas e malformações. Essa abordagem também foi evidente no caso de Isabel de Valois, filha de Henrique II de França, e Catarina de Médici, que se casou com Felipe II de Espanha, um parente próximo. Isabel e Felipe, embora pertencentes a casas diferentes, compartilhavam ancestrais comuns, o que era um reflexo de como as casas reais europeias estavam intrinsecamente entrelaçadas. Embora esses casamentos reforçassem os laços políticos e territoriais, também aumentavam a probabilidade de transmitir traços genéticos recessivos, o que a longo prazo afetou a saúde e a estabilidade das dinastias envolvidas. Os Habsburgo da Espanha são o caso mais extremo de endogamia. Se há uma família que simboliza as consequências extremas da endogamia, é a Casa dos Habsburgo na Espanha. Dos 11 casamentos realizados no ramo espanhol dessa dinastia entre os séculos XVI e XVII, 9 foram entre parentes próximos, incluindo tios com sobrinhas e primos irmãos. Este intenso entrelaçamento genético resultou em um acúmulo de defeitos genéticos que se manifestaram de maneira evidente na aparência e saúde dos membros da família. Um dos traços mais icônicos dos Habsburgo é o queixo proeminente, conhecido como lábio de Habsburgo, uma deformidade mandibular que dificultava a fala e a alimentação. Essa característica era tão pronunciada em alguns membros da família que seus retratos oficiais mal conseguiam escondê-la. Contudo, para além dessa marca distintiva, as consequências da endogamia foram muito mais profundas, afetando a capacidade dos Habsburgo de governar de maneira eficaz. A dinastia Habsburgo começou a produzir governantes cada vez mais fracos e menos capazes. A endogamia resultou em uma série de reis que sofriam de doenças crônicas, fraquezas físicas e transtornos mentais, o que comprometeu gravemente a estabilidade de seus reinos. Os problemas de saúde que afetaram os Habsburgos variavam de distúrbios neurológicos à infertilidade, passando por dificuldades cognitivas que impediam muitos deles de governar com plena capacidade. Um dos casos mais trágicos e representativos das consequências da endogamia nesta dinastia foi Carlos II da Espanha,
também conhecido como o enfeitiçado. Carlos II nasceu em 1661 com múltiplas malformações físicas e distúrbios graves de saúde que o atormentaram durante toda a sua vida. Sua mandíbula inferior estava tão deformada que mal podia mastigar os alimentos. Sua língua era tão grande que dificultava falar claramente. Além dessas dificuldades físicas, Carlos sofria de severas deficiências cognitivas e emocionais. Era incapaz de tomar decisões de maneira independente e, como resultado, sua corte estava cheia de intrigas e manipulações por parte daqueles que buscavam aproveitar-se de sua fraqueza. Carlos II foi o último dos Habsburgos espanhóis e sua vida foi um claro exemplo de como a endogamia pode devastar não só uma pessoa, mas toda uma dinastia. Embora tenha se casado 2 vezes, nunca teve filhos, provavelmente devido à sua infertilidade, outro problema que se acredita ser consequência da endogamia. Sem um herdeiro direto, sua morte em 1700 levou à Guerra de Sucessão Espanhola. Um conflito que reconfigurou o mapa da Europa e pôs fim ao domínio dos Habsburgos na Espanha. A história dos Habsburgos espanhóis é um aviso sombrio sobre os perigos da endogamia. A insistência em manter o poder dentro da família, evitando alianças matrimoniais fora do círculo próximo, não apenas comprometeu a saúde dos seus membros, mas também enfraqueceu a capacidade da dinastia de governar e, em última análise, manter seu império. Os reis da Casa de Habsburgo, que uma vez foram os monarcas mais poderosos da Europa, acabaram se tornando figuras trágicas, doentes e presas em um corpo e mente marcados pelas decisões de gerações anteriores. O legado dos Habsburgos é um lembrete de que a riqueza e o poder, quando protegidos às custas da diversidade genética, podem levar ao colapso. O que começou como uma estratégia para preservar a pureza e a continuidade dinástica acabou sendo sua maior fraqueza. A história dos Habsburgos, com seus queixos proeminentes e seus reis enfraquecidos, é um exemplo extremo, mas revelador, de como a biologia não pode ser ignorada ou manipulada sem consequências devastadoras. A endogamia aumenta significativamente a probabilidade de certas doenças hereditárias se manifestarem. Entre as doenças mais comuns relacionadas à endogamia está a hemofilia, uma condição que impede a correta coagulação do sangue, a fibrose cística, que afeta os pulmões e o sistema digestivo, e várias formas de deficiência cognitiva, a endogamia. Isso também pode resultar em malformações físicas, como o mencionado lábio Habsburgo, e em problemas reprodutivos, como a infertilidade. Além disso, a endogamia pode levar ao acúmulo de distúrbios raros que, embora infrequentes na população geral, tornam-se mais comuns em populações endogâmicas. Esses distúrbios podem afetar a longevidade, a capacidade de aprendizagem, a mobilidade e outras funções essenciais, deixando os descendentes não apenas fisicamente afetados, mas também incapacitados de cumprir as exigências de uma liderança eficaz. Um dos efeitos mais insidiosos da endogamia é o aparecimento de doenças raras que, em uma população diversa, seriam extremamente improváveis. Quando a diversidade genética é reduzida, as chances de 2 portadores de um gene recessivo defeituoso ter um filho que herde esse gene aumenta drasticamente. Entre essas doenças raras, podemos encontrar síndromes como a porfiria, uma doença metabólica que afeta a produção de hemoglobina, ou a síndrome de Angelman, um transtorno neurológico que causa atraso mental severo, convulsões e problemas de mobilidade. Em famílias reais e nobres, onde a endogamia foi mais pronunciada, também foi observado um aumento na prevalência de doenças como a acromegalia, uma condição hormonal que provoca o crescimento anormal dos ossos e tecidos, e a osteopetrose, uma doença óssea hereditária que causa o endurecimento dos ossos e uma fragilidade paradoxal. Essas condições não apenas afetam a qualidade de vida dos indivíduos, mas também podem influenciar a percepção pública de sua liderança, minando a confiança em sua capacidade de governar. A endogamia também pode causar um fenômeno conhecido como depressão por consanguinidade, que se manifesta em uma diminuição geral da aptidão física e mental de uma população. Esse fenômeno pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo um sistema imunológico enfraquecido, o que torna os indivíduos mais suscetíveis a doenças infecciosas. Em populações endogâmicas, os efeitos combinados de uma imunidade comprometida e a presença de doenças hereditárias podem ter consequências devastadoras, não apenas para os indivíduos, mas para a estabilidade de toda a comunidade ou nação que depende deles. Um exemplo notório dos efeitos da endogamia na imunidade pode ser observado em algumas populações isoladas que, devido a gerações de casamentos consanguíneos, desenvolveram uma suscetibilidade aumentada a certas doenças. Em alguns casos,
Doenças que são relativamente inofensivas na população em geral podem se tornar ameaças graves nessas comunidades devido à falta de diversidade genética que impede uma resposta imunológica eficaz. Os Whittaker, uma família americana que chamou a atenção por suas condições de vida em uma área rural da Virgínia Ocidental, representam um caso particularmente impactante das consequências modernas da endogamia. Isolados do resto da sociedade por gerações, os Whittaker viveram em uma comunidade isolada, sem a diversidade genética crucial para a saúde e bem-estar de qualquer população. Esse isolamento, junto com a prática de casamentos entre parentes próximos, levou ao acúmulo de graves problemas genéticos que afetam profundamente os membros da família. Na família Whittaker, os efeitos da endogamia são palpáveis e profundamente trágicos. Os membros da família apresentam uma série de problemas de saúde que incluem desde atrasos mentais significativos até malformações físicas. What is it? Alguns dos membros têm dificuldade para se comunicar verbalmente, enquanto outros mostram comportamentos e características físicas que são manifestações diretas da consanguinidade. Esses problemas não só afetam sua capacidade de levar uma vida normal, como também os colocam em situação de extrema vulnerabilidade, marginalizando-os ainda mais da sociedade em que vivem. O isolamento geográfico dos Whittaker em uma área rural da Virgínia Ocidental agravou esses problemas. Viver em um ambiente tão remoto, sem acesso a serviços médicos e educacionais adequados, perpetuou um ciclo de pobreza e doença que é difícil de quebrar. A falta de intervenção externa, seja na forma de apoio social ou educacional. O médico permitiu que as condições genéticas derivadas da endogamia fossem transmitidas de geração em geração, agravando as dificuldades enfrentadas pela família. Este caso destaca que as consequências da endogamia não são exclusivas das elites ou das famílias reais, mas podem afetar gravemente qualquer grupo humano que se mantenha fechado ao exterior. Os Whittaker, embora não façam parte da realeza nem de uma dinastia poderosa, sofrem das mesmas consequências devastadoras que outras famílias historicamente isoladas. A endogamia gerou um legado de sofrimento e marginalização que é tão visível no caso deles como foi nas dinastias reais da Europa e do Egito. O ciclo de pobreza, doença e isolamento que afeta os Whittaker não apenas destaca a importância da diversidade genética, mas também realça a necessidade de intervenções sociais e médicas em comunidades isoladas. A situação dos Whittaker é um lembrete contundente de que o isolamento social e geográfico, combinado com a endogamia, este caso também levanta questões sobre a responsabilidade da sociedade em intervir e fornecer apoio a comunidades que, devido ao seu isolamento, entraram num ciclo de decadência genética e social. Caíram em um ciclo de decadência genética e social. O sofrimento dos Whittaker é um testemunho do que acontece quando as leis da genética são ignoradas e a endogamia continua sem intervenção. Apesar de não ser uma família poderosa ou influente, sua situação é emblemática dos perigos inerentes à falta de diversidade genética e da necessidade de conexão com comunidades mais amplas. Sua história serve como um aviso sobre os perigos do isolamento extremo e o impacto que pode ter na saúde e na qualidade de vida das próximas gerações. Resumindo, no case con sus primos. El comentario que llegue a 1000 likes define el próximo video del canal. Recuerda dar un like y compartir si aprendiste algo nuevo. Si quieres aprender a crear contenido como el que acabas de ver en este video y vivir de YouTube, te dejo mi intensivo de IA por solo $15 en la tienda de este video y en el primer comentario. Recuerda también que tu apoyo es muy importante para crecer como canal. Puedes hacer una donación a YouTube y acceder a todos los beneficios que ofrecemos a nuestros miembros. Te agradezco de verdad. A continuación verás 2 videos que son de tu interés. Te mando un abrazo, nos vemos en el próximo.